Se eu fosse definir o JEPS em uma palavra, eu definiria como perseverança. Porque por tudo que o grupo já passou, de todos esses 15 anos, a gente olha, escuta e conhece histórias que o grupo passou por momentos muito complicados. Tive na minha coordenação isso, de chegar a ter grupos onde estava eu, a minha namorada, o pregador e a namorada do pregador, e nenhum jovem participando. E isso não deixou triste na hora, mas deu força para continuar também. Se fosse para definir o JEPS em uma palavra, eu acho que eu usaria amor. Porque o amor eu acho que define bem todas as coisas que envolvem o JEPS. Porque foi através do amor de Deus que o JEPS se formou, é através do amor de irmãos que a gente se une todo sábado, que a gente se ajuda sempre um ao outro, é através do amor que a gente vem aqui para encontrar Jesus Cristo, que a gente ajuda o próximo, faz amizades. Tem muitas palavras que definem o JEPS, né? Amizade, irmandade, para sempre irmãos, né? Irmãos é uma palavra que define bastante o JEPS. Só que eu acho que amor é uma coisa que envolve tudo isso, envolve toda a amizade, envolve o amor entre os irmãos, entre os amigos, envolve o amor de Deus, envolve o JEPS no geral, o grupo em si. Então eu acho que amor é uma boa palavra para definir. Eu acho que eu não consigo definir o JEPS em uma única palavra, porque agora em 2024 eu estou completando 10 anos de grupo, então eu já passei por algumas coisas já aqui dentro. Então eu poderia resumir em amor, poderia resumir em resiliência, amizade, mas pensando num todo assim, eu acho que força talvez seria uma palavra que se encaixaria muito bem agora nesse momento, porque eu acho que as pessoas que estão dentro do grupo hoje, os GPTeiros que estão dentro do grupo hoje, eles te proporcionam muito essa força, esse gás a mais assim para tu continuar, para tu perseverar. E o grupo já passou por diversas coisas, as pessoas de dentro, né, os próprios GPTeiros já passaram por diversas coisas, e a força que uma pessoa dá para outra eu acho indescritível, assim. Então, se fosse para eu resumir tudo que eu vivi, seria na palavra força. Se fosse para definir o JEPS em uma palavra, é difícil, porque vem várias palavras, né? Mas, olhando toda a minha trajetória dentro do JEPS, hoje eu falo amizade. Tive muitas amizades no JEPS, entre trancos e barrancos sempre, né? Normal, a vida acontece, mas elas permanecem até hoje. Então, claro que envolve muito amor, muito carinho, tem muitas palavras que definem essas amizades, né? Mas acho que o principal, assim, é a amizade, porque hoje as pessoas que eu tenho contato, que seguem, assim, me acompanhando, são os amigos que eu fiz aqui dentro. Então, acho que a palavra principal é a amizade. A nossa coordenação, ela começou ali com o convite, né, dos outros coordenadores para a gente assumir, né, o grupo em 2021 e 2022. E era um convite assim, que eu esperava muito receber. Eu tinha uma expectativa muito alta de quando esse convite iria chegar para mim, mas quando ele veio, eu acredito que ele tenha vindo talvez no momento certo, no momento adequado da minha vida. Assumimos, né, nos conhecemos depois no final do ano de 2020. Uma das coisas que mais me marcaram foi a nossa decisão de escrever as cartas e entregar na casa de cada jovem. Às vezes a gente conseguia entregar escondido, às vezes a gente abordava um jovem no meio do trabalho para entregar, mas a gente só falava, sabe quando chegar em casa. Falei para alguns isso. E ter esse contato, assim, né, mostrar realmente que as pessoas, elas eram especiais, elas são especiais, lá e olhar no olho, assim, das pessoas e demonstrar realmente esse amor, foi uma das coisas, assim, que mais me marcaram em toda a nossa coordenação. Nós pegamos ali o retorno das atividades pós-pandemia, né? A pandemia estava finalizando ainda, então
os nossos grupos eles eram ainda acompanhados de máscara, ainda acompanhados de distanciamento. Muita coisa a gente ainda não podia fazer nos grupos por conta da pandemia. E nisso, mais quase ali na metade do ano de 2021, eu saí da coordenação por alguns motivos, algumas intrigas internas da coordenação. Hoje talvez eu me arrependa um pouco de ter saído, mas eu sei que Deus ele escreve certo por linhas tortas. E tudo que ele fez, eu acho que realmente ele tinha que acontecer, a minha saída tinha que ter acontecido naquele momento para que hoje eu pudesse estar no grupo novamente e poder viver tudo que eu estou vivendo. E voltando para os 2 anos de coordenação, então no final de 2022, na metade de 2022 mais ou menos, a gente recebeu o convite para estar no retiro. E esse convite, assim, eu fiquei muito surpresa porque eu não esperava esse convite para trabalhar. Eu achava que, meu Deus, passou tanta coisa, né? Por que eu tinha que estar ali? Mas eu conversei com meu noivo e a gente falou, não, realmente a gente vai, vamos lá, vamos se entregar. E aconteceu, né, no meio do retiro, uma conexão muito forte com os jovens, reacendeu aquela chama, reacendeu aquele amor, aquela força que a gente tinha, né, que os jovens têm. E nesse retiro, né, de 2022, a gente foi convidado pela coordenação antiga para a gente retornar para o grupo, retornar para a coordenação, para a gente concluir a coordenação com chave de ouro. No início, assim, a gente ficou talvez um pouco com o pé atrás, assim, porque a gente não queria passar uma sensação de por que estão voltando, né? Enfim, dá uma má impressão para os jovens, para as pessoas que estavam ali à frente do grupo. A gente realmente aceitou esse convite de retorno para a coordenação para ainda dar tempo de a gente se entregar e fazer o que a gente deveria ter feito desde o início. Porque ali ao longo dos 3 anos, no final do ano de 2020, ali, né, metade do ano de 2022 para frente, estava apenas o Maga e a Camila, né, à frente da coordenação. E acho que eu, pelo menos, e o Rafael, eu sou muito grata por tudo que o Maga e a Camila fizeram pelo nosso grupo, porque eu acredito que sem eles, sem a força deles, a perseverança deles, talvez o GEPS não estaria completando 15 anos. Até me arrepio de falar porque hoje a gente tem uma amizade muito forte, muito bonita. E graças a esse retorno da coordenação, graças a tudo isso que a gente passou, tudo isso que a gente desempenhou juntos, a gente conseguiu trazer e fazer com que o grupo se tornasse ainda mais forte, com ainda mais amor e perseverança. Os meus 2 anos de coordenação, eles iniciaram lá em 2020, com o convite da coordenação anterior à minha. E lá a gente já ficava pensando quem que vai trabalhar comigo, quem que não vai trabalhar, quais são os outros 3 coordenadores. E no final do ano conheci os outros 3, a Rafa, o Bruninho e a Carla. E a partir daquele dia a gente começou a pensar o que a gente faria nos nossos 2 anos de coordenação. E algo que eu acho que é muito, muito interessante foi a nossa primeira ideia para o grupo, para chamar os jovens de volta. A gente ainda estava naquele tempo de pandemia, volta, não volta, os grupos presenciais, mas o nosso primeiro grupo a gente decidiu que a gente ia fazer uma carta para cada jovem que já tinha participado do grupo nesse tempo. Então a gente escreveu uma carta para cada um, pegou o endereço de todos eles e durante a semana, durante umas 2 semanas, a gente foi entregar essas cartas na casa dos jovens. Até a primeira tentativa, tava eu e o Bruninho no carro, o carro estourou o radiador, a gente tava com todas as cartinhas, tudo pronto, mapa prontinho para ir, e do nada o carro parou de funcionar. Mas aí a gente foi, colocou o carro na mecânica, arrumou, no outro dia a gente foi de volta. E foi algo muito interessante isso para nossa coordenação em si, a gente passar esse tempo juntos, né, visitar os jovens, entregar essas cartinhas. E daí depois disso a gente iniciou o grupo. O grupo ainda estava nesse tempo de pandemia, então os grupos presenciais mesmo, eles foram voltar
de fato, assim, direto, depois de uns 3 meses de início da coordenação. Passamos por algumas coisas. No final do ano, acabou que a coordenação só estava eu e a Carla, a partir do final do ano, por conta de intrigas que haviam acontecido, alguns problemas internos. No segundo ano, a gente começou a pensar em coisas diferentes para trazer os jovens, então a gente fazia grupo fora, fizemos na UIRPO para jogar vôlei, fizemos grupos no Mirante, fazíamos filmes, festa junina, tudo para tentar atrair mais os jovens. E a partir da metade do ano, do segundo ano de 2022, a gente estava na coordenação, a gente conversou ali e por fim só estava eu e a Camila veio me ajudar na coordenação. E nisso, os coordenadores antigos, o pessoal da velha guarda, notou que o grupo não estava indo muito bem e nos chamou falando se precisava de alguma ajuda para montar um grupo, para fazer alguma coisa para voltar os jovens às participações. E daí no fim a gente marcou uma reunião e nessa reunião a gente decidiu que ia tentar fazer um retiro até final do ano. E foi esse retiro que eu acho que deu essa virada de chave para o grupo estar aqui completando 15 anos. Foi nesse retiro que a gente trouxe o pessoal de novo a participar, a gente colocou mais de 50 jovens na casa de retiro para tendo uma experiência, um final de semana com o GEPS e principalmente com Deus. E nesse retiro foi onde nós 4, os coordenadores novamente, eu, a Rafa, o Bruninho e a Carla, nos reencontramos por meio da coordenação anterior à nossa, onde colocaram a gente na capela para conversar e a gente decidiu que a partir daquele retiro a gente ia terminar o grupo com chave de ouro, terminar a nossa coordenação com chave de ouro. Então ali a gente tomou a decisão que nós 4, como nós iniciamos, a gente ia terminar esses 2 anos. Então, a partir desse final de semana, os 3 retornaram para a coordenação, a gente voltou para entregar um grupo de excelência para esses jovens que estavam chegando. Entregar o que é o GEPS para essas pessoas, que não é simplesmente um grupo de jovens, mas é o que a gente sempre fala, é o que está na nossa camisa. É para sempre irmãos, então vão ter divergências, vão ter intrigas, vão ter problemas, mas a gente sempre está ali junto como uma família e sempre pensando no melhor para os outros jovens. Então sempre para trazer Deus para essas pessoas, trazer uma mudança de vida, assim como eu tive na minha primeira experiência lá em 2018, onde o grupo realmente mudou a minha vida, onde eu conheci de verdade o que é ter o amor de pessoas e o amor de Deus contigo. Então, é isso da minha coordenação. A gente encerrou muito bem e poder levar isso para os jovens é muito bonito. Meus 2 anos de coordenação foram bastante conturbados, né? Foi uma turbulência desde o começo já, porque a gente pegou a coordenação ali do Bocão, dos Os, da Bibi, da Luana, a gente pegou já na pandemia o grupo. E a gente pegou o grupo já de um ano que não teve um retiro, que foi em 2020, que foi ali onde começou a pandemia, então o grupo já não teve o retiro ali nesse primeiro ano, a gente já pegou o grupo assim. E como todo mundo sabe, né, o retiro ele chama bastante jovens para dentro do grupo, e o grupo movimenta bastante sempre na época de retiro, e a gente já veio de um ano que não teve retiro, a gente já começou nessa turbulência. Foi aí que a gente teve uma ideia, né, da gente chamar todos os jovens para poder participar de novo do grupo, porque o grupo estava com poucas pessoas participando, não tinha muita gente, e a gente decidiu se reunir ali para chamar todos os jovens para poder voltar para o grupo, né? Então ali no final de 2020 a antiga coordenação apresentou a gente se conheceu, eu e os outros coordenadores, Maga, a Carlinha e a Rafa. A gente se conheceu, ali a gente já começou a trocar uma ideia de como que seria, porque já estava difícil o grupo manter daquele jeito, e a gente tinha que manter, porque a gente não sabia quando que a pandemia ia acabar e a gente não sabia quando que ia ter o próximo retiro, né? Então a gente pensou, vamos ter uma ideia para poder chamar a galera de volta, para poder fazer parte do grupo, né? Foi quando a gente teve a ideia de escrever uma carta para todos os jovens, a gente pegou lá no grupo do GEPS todos os jovens que participavam, e a gente fez uma carta para cada um, com o nome de cada um, e a gente saiu distribuindo para Joinville inteira. A gente se dividiu em rotas ali, foi pro norte, pro sul de Joinville inteira, a gente foi distribuindo carta, a gente colocou nos correios de todo mundo, e aí no final do dia a gente mandou lá no grupo do GEPS, galera, dá uma olhada na caixinha de correio de vocês que tem uma surpresa. E aí a galera entrava lá, via a cartinha no correio, lia, e era um convite para poder voltar pro GEPS, porque tinha muita gente que não estava participando, né? Justamente por causa da pandemia, que afastou muita gente.
Porque não podia ter o contato, a gente não podia ser o jeito Jeps que a gente era acostumado a ser. Porque a gente não podia ter abraço, a gente não podia cumprimentar as outras pessoas, a gente não podia sentar perto, tinha que ter 1,5 m de distância de cada um, tinha que usar máscara, então era um momento bem complicado. E por causa disso acabou afastando muitas pessoas do grupo, né? Aí a gente teve essa ideia e a galera apoiou, todo mundo viu a cartinha e uma galera veio pro nosso primeiro grupo. E cara, foi muito massa. Foi muito massa porque o nosso primeiro grupo ali teve cerca de 50, 60 pessoas, vindo de um Jeps que tinha 10, 15 pessoas por grupo, porque era muito difícil vir pessoas justamente por causa da pandemia, mas a gente fez o nosso grupo ali, deu 50 pessoas. E a partir dali a gente foi seguindo, a gente foi tendo várias ideias e tudo mais. Só que infelizmente já no começo da coordenação a gente teve nossa primeira baixa, né? A Rafa, por motivos pessoais, ela acabou saindo da coordenação ali no meados de março, abril do primeiro ano. E ali a gente sentiu bastante, porque a gente viu que seria difícil seguir em 3 coordenadores, porque o JEP sempre foi 4, né? E a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Estamos no começo ainda, época de pandemia, estamos com 1 a menos. Enfim, foi bastante conturbado pra gente ali. Só que a gente manteve a cabeça para cima, a gente se manteve firme e vamos continuar seguindo. Aí a gente foi levando o grupo durante aquele ano ali. Nesse primeiro ano de coordenação, em 2021, também não teve retiro, por conta da pandemia. A pandemia se estendeu muito e a gente não esperava por isso, então a gente acabou tendo 2 anos sem retiro no grupo. E foi quando a gente mais sentiu a falta dos jovens, que os jovens se afastaram mais ainda, porque 2 anos sem retiro é uma coisa que marcou muito o JEPS, porque afastou muitas pessoas do JEPS. E a gente não estava tendo mais ideias para poder trazer a galera. Tudo que a gente podia, a gente estava fazendo. E mesmo assim estava sendo difícil, ainda mais com coordenador a menos, né? Mas o primeiro ano a gente conseguiu seguir. Só que no segundo ano, daí foi um pouco mais conturbado ainda. Porque daí no segundo ano, ali por volta de abril, eu acabei sendo da coordenação. Por motivos pessoais também, todo mundo teve os seus motivos ali para o que aconteceu, né? Aconteceu bastante coisa. Mas pelos meus motivos pessoais, eu acabei saindo da coordenação em abril. E 2 meses depois, a Carla também saiu da coordenação por motivos pessoais. Então ali em junho do segundo ano, depois de 1 ano e meio já da nossa coordenação, acabou ficando só o Maga, né? E, cara, eu lembro, foram momentos difíceis, porque até antes de eu sair já estava sendo assim, mas depois que ficou só o Maga acabou piorando. Porque tinha grupos que ia só ele, a Camila e os 2 pregadores, por exemplo. Tinha grupo que participava 1, 2 pessoas. E foi seguindo assim durante uns 3, 4 meses ali até chegar a época do retiro, né? Aí na época do retiro ali, eu, a Carla e a Rafa, que tínhamos saído da coordenação, a gente até ficou surpreso que a gente foi chamado para trabalhar no retiro, né? Que foi um retiro onde a gente ficou muito feliz de poder acontecer, porque era um retiro que estava voltando depois de 3 anos, porque a pandemia já estava se estabilizando um pouco, então a gente podia fazer o retiro. E esse retiro foi a ideia dos antigos coordenadores. Os antigos coordenadores falaram com o Maga, com a Camila, e falaram, a gente precisa fazer um retiro, a gente precisa trazer esses jovens de volta, a gente precisa reerguer esse grupo. Aí eles tiveram a ideia do retiro, se organizaram junto com o Maga, com a Camila, chamaram a gente para trabalhar, a gente foi lá como participante, a gente trabalhou no retiro. E nesse retiro aconteceu uma coisa que foi muito mágica pro grupo em si, para todo mundo do grupo, mas principalmente para nossa coordenação. Porque foi o momento onde a gente conseguiu se perdoar e se reconciliar de tudo que aconteceu. Porque nesse momento que a gente saiu da coordenação e que a gente se afastou, a gente acabou discutindo, a gente se afastou, a gente não conversava mais, e foram momentos bem difíceis para nós, entre nós 4. E nesse retiro, aconteceu o retiro, teve um momento de perdão lá dentro do retiro, onde a gente se reuniu, nós 4, a gente lá dentro do retiro, a gente se abraçou, a gente se perdoou, a gente falou, cara, tô morrendo de saudade de ti, nossa, me arrependo muito do que aconteceu, a gente pode fazer diferente, vamos fazer diferente. E ali a gente viu que a gente estava carente de uma coisa que a gente não sabia, que era ter a gente unido de novo. E durante o retiro, depois desse momento de perdão que a gente teve, onde a gente se reconciliou, a gente se abraçou, a gente se perdoou um ao outro, a gente ficou muito leve ali. Depois desse momento, veio alguns coordenadores antigos falar com a gente, chamaram a gente num canto, nós 4, e falaram assim, cara, é o seguinte, tanto vocês quanto o JEPS merecem esse momento. O que vocês acham de vocês 4 voltarem para a coordenação e vocês encerrarem o grupo com chave de ouro? Foi onde a gente pensou bem e a gente se reuniu de novo, a gente conversou e a gente falou, cara, com certeza, vamos aceitar, vamos seguir em frente, porque o JEPS merece isso, o JEPS merece encerrar uma coordenação com os 4 coordenadores e a gente também merecia aquele perdão, a gente precisava daquele perdão. Então foi o momento em que nós 4 nos perdoamos, a gente deixou todas as mágoas para trás, a gente conseguiu se reconciliar, a gente conseguiu se perdoar, a gente tirou aquele peso enorme que estava da gente, a gente ficou muito feliz com isso.
E nos 2 últimos anos de coordenação, então, a gente se reuniu de novo, a gente continuou tocando o grupo, fizemos os últimos 2 meses melhores que a gente poderia fazer possível, porque a gente estava bem com a gente mesmo, a gente estava feliz, a gente estava leve, e a gente conseguiu entregar o grupo com chave de ouro. A gente encerrou o grupo com os 4 coordenadores reunidos, com um retiro feito, então cheio de jovens, os grupos cheios. A gente conseguiu entregar um bom grupo para a próxima coordenação, graças a Deus. Esses 2 anos de coordenação não foram 2 anos diretos, né? Então, a nossa coordenação, ela passou por algumas dificuldades, mas nada por acaso, né? Deus, é aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas, na verdade a gente que é torto mas Deus faz do jeito que tem que acontecer. A nossa coordenação, ela passou por algumas dificuldades, era eu, a Rafa, o Bruninho e o Maga, então a gente acabou tendo algumas desavenças, alguns desentendimentos, e durante a coordenação primeiro saiu a Rafa, depois saiu o Bruninho, depois eu saí e daí ficou o Maga. Isso foi acontecendo entre 2021 e 2022, não foi tudo de uma vez só, né? Mas eu acho que para nós 4, assim, foi uma experiência, de certa forma, incrível. Vai ficar marcado, porque cada um, acho que levou uma lição para a vida, assim, de tudo que aconteceu. Nos fortaleceu, no final de tudo. A gente teve um momento muito bonito de reconciliação. Então, dói o coração em saber que, infelizmente, eu também tomei a decisão de sair e não seguir. Às vezes a gente sente que talvez o ego falou mais alto, ou que a gente não era forte o suficiente para estar continuando, mas dói o coração em saber que não tive forças para conseguir seguir ele direto, só que eu precisei passar por isso para ser quem eu sou hoje, e eu tenho certeza que os outros 3 também. São pessoas incríveis, a gente teve a reconciliação, a gente tem uma amizade muito bonita, hoje a gente continua tendo um carinho imenso. Eu tô morando um pouquinho mais longe e não ter esse contato, que aqui eu tenho certeza que se vê de vez em quando, né? Mas não ter esse contato durante muito tempo dá uma saudade, assim, imensa. Tá sozinha lá, sabe? Porque o Jeps, ele surgem dentro do Jeps amizades pra vida. Então, nem tudo são flores, as dificuldades aparecem, mas as lições, assim, depois o que a gente colhe é maravilhoso, é enriquecedor. Então, foi uma experiência muito, muito boa, apesar de tudo que aconteceu. A gente estava muito unido no início. O nosso primeiro encontro, a gente fez um convite, a gente escreveu uma carta para cada um, foi na casa de cada um deixar no correio. Então, fizemos toda uma logística, a gente se separou, cada um foi para um canto de Joinville. Então, a gente estava muito empolgado. A gente não sabia o que estava por vir, mas Deus sabe de todas as coisas e era para acontecer daquela forma. E é isso, eu só tenho a agradecer por ter recebido o convite, por ter tido essa missão. E é difícil, assim. Claro que hoje, pensando, seria por que eu não continuei? Por que eu não fui até o final? Mas Deus sabe o que faz. Depois que o tempo passa, a gente vai entendendo os porquês, né? Mas é isso, foram 2 anos de muito aprendizado e apesar das dificuldades, eu vejo que a gente se aproximou cada vez mais de Deus, a gente criou uma intimidade muito maior, porque é nas dificuldades que a gente corre atrás, que a gente vai pedir, e Ele prova que Ele está ali do nosso lado e que Ele não deixou a gente.
é só porque a gente precisava passar, é o processo, a gente só precisava passar por aqui. Se fosse naquela época de novo, com toda certeza. Se fosse hoje, o convite, com toda certeza sim também. Porque você está à frente de um grupo, você passa por inúmeras dificuldades, mas o que eu aprendi, o que isso me tornou como pessoa é um negócio que não tem como explicar, assim. Uma coordenação, como eu disse, a perseverança que esse grupo teve, a perseverança que eu aprendi a ter, a força que eu tive que ter, a força que eu tenho hoje para continuar aqui. Então, o grupo, a coordenação, ela me ensinou muito. E você trabalhar com os jovens, você poder entregar aquilo que você teve um dia para esses jovens, mostrar essa alegria do que é viver, que muita gente pensa, estar na igreja é chato, estar na igreja é cansativo, é sempre a mesma coisa. E quando você pode passar isso para os jovens de uma forma diferente, mostrar realmente o que é essa vida em Deus, é algo que é muito bacana, é algo que eu faria sem dúvidas, mas 1, 2, 10, 100 vezes eu sempre diria sim. Cara, com certeza. Com certeza, principalmente se fosse com as mesmas pessoas. Porque na época a gente não pensava nisso, né? Mas hoje, como a gente tem uma cabeça muito diferente, a gente tem uma maturidade muito diferente, nós 4, nós somos muito amigos, né? Eu, o Maga, a Rafa e a Carla, antigamente, na época da coordenação, a gente não se falava, só que depois de tudo que aconteceu, depois da gente ter se perdoado, a gente conseguiu ser muito mais amigo do que a gente já era. Então hoje a gente é muito amigo e com certeza aceitaria, principalmente se fosse com eles, porque eu tenho certeza que hoje a gente poderia fazer uma coisa muito diferente do que a gente fez. Eu tenho certeza que a gente faria diferente, porque aconteceram muitos problemas, mas hoje com a maturidade que a gente tem, a gente poderia fazer um grupo muito melhor e com certeza, sem sombra de dúvida, aceitaria sim. Se fosse para receber o convite novamente, eu aceitaria. Eu aceitaria, e se desse para fazer diferente, com a maturidade que a gente tem hoje, enfim, com as condições que a gente tem hoje, né? Eu com certeza aceitaria, porque não é um sim jogado fora, jamais, jamais. Quando tu dá o teu sim, Deus faz acontecer coisas incríveis, então eu aceitaria. Sem pensar duas vezes. Se hoje fosse para eu ser convidada a voltar para a coordenação, eu não pensaria duas vezes, que nem foi no meu primeiro convite. Eu não conversei com ninguém, não conversei, nem pedi tempo para pensar. E eu sei que foi que os outros coordenadores, quando vieram me convidar, eles ficaram meio assim, né? Meu, será que ela vai pedir para pensar ou coisa do tipo, né? Que não era uma coisa que eles queriam. Então eu realmente não pensaria duas vezes assim, em voltar para a coordenação e eu acho que seria realmente uma oportunidade assim, de eu fazer aquilo que eu tinha muita vontade de fazer, mas eu não consegui. Então ter essa outra oportunidade, né, de estar com os jovens, de olhar olho no olho, estar à frente, levando mais Jesus, mais Maria, né, para perto deles. Acho que com certeza nem cogitaria a possibilidade de dizer um não. Se fosse para falar para as pessoas, né, dar um conselho para quem ainda está no grupo, se entrega. Talvez isso já esteja meio batido de falar, mas se entregar não é só estar nos grupos, não é só participar de vigília, não é só estar em missas, realmente se entregar, olhar e falar, não, eu tô ali, eu tô de corpo, tô de alma, tô principalmente de coração, porque o JEPS é muito maior do que um grupo de jovens, o JEPS é muito maior do que só estar ali, sabe? Quando eu saí da coordenação, eu senti muita falta mesmo. E se eu pudesse, né, não desistam por qualquer coisa, perseverem, sejam fortes, sejam corajosos,
O JEPS, ele é uma família, ele te proporciona muitas coisas, às vezes boas, às vezes ruins, mas, acima de tudo, a gente tá ali pra Deus, a gente tá ali por Ele, pra todas as coisas que Ele tem reservado pra nossa vida. Então, o JEPS é muito maior do que simplesmente um grupo de jovens. E eu espero que muitas pessoas ainda consigam entender a grandiosidade que é estar dentro do JEPS. Perseverem. Não se deixem levar por coisas momentâneas. O JEPS, que nem eu falei, aqui surgem amizades que edificam. Elas são amizades realmente fortes, sabe? Claro que a vida vai acontecendo e às vezes acontecem as desavenças, uma briguinha ou outra, mas tem uma essência muito mais linda, assim, sabe? Então, eu fiz o meu retiro em 2016, surgiram amizades a partir de 2016, já tinham amizades desde a escola, do ensino fundamental, que fizeram retiro junto comigo, e essas pessoas, aqui dentro do JEPS, a nossa amizade, ela se fortaleceu muito. Como eu falei, a vida acontece, né? Mas elas estão comigo até hoje. Então, casei, já tive uma gestação, essas pessoas estiveram junto comigo nesse momento. Então, a vida vai acontecendo e elas estão ali do nosso lado, sabe? Elas também estão seguindo o caminho dela, mas elas estão ali, sabe que tu pode contar com elas para qualquer coisa. É o para sempre irmãos, né? Então, por mais que às vezes está um pouquinho mais longe, mas as amizades que surgem aqui dentro são muito lindas. O JEPS tem um amor e um carinho muito grande dentro dele, né? Então, perseverem, não deixem essas coisas momentâneas tirarem vocês do caminho. O processo não é fácil, é a história da porta estreita, né? Não é fácil o caminho com Deus, mas quando tu percebe assim o agir dele na tua vida, tu sabe que tem a dificuldade, mas tu sabe que tu vai conseguir passar, porque ele não vai colocar um negócio no teu caminho, não dá uma cruz maior do que tu possa carregar, né? Então, não é fácil, mas Deus tá ali contigo e tu vai descobrir uma força assim que tu nem sabe de onde vem para passar por certos momentos. E as pessoas ali de dentro do JEPS, elas vão, se tu pedir uma oração, elas vão estar orando, elas vão pegar o terço, vão se ajoelhar, elas vão conversar com Deus e vão pedir pela tua vida, vão pedir pelo que tu precisa. Então, como eu falei, eu moro em outra cidade hoje e a gente vê as fotinhos do JEPS, os grupos acontecendo e, meu Deus, como dá uma saudade imensa. Na cidade que a gente mora é uma cidade muito pequenininha, então falta padre para fazer as missas. Tem missa com padre uma vez no mês. Não tem um grupo de jovens, né? E a gente sente que a nossa vocação tá iniciando alguma coisa lá. Só que daí quando a gente vê essas fotos lá, é surreal. A saudade dá um aperto no coração que às vezes parece clichê falar, mas é um negócio que a gente só sente aqui dentro, sabe? É inexplicável. Então, para esses jovens que estão entrando, saibam que vocês vão passar por muitas coisas e elas vão criar memórias muito boas, lembranças muito boas, vão ser experiências enriquecedoras que vocês vão levar para a vida. E continuem no caminho, perseverem, porque vocês vão descobrir a vocação de vocês e a trajetória sempre vai ser, a gente não entende na hora o porquê das coisas, mas no fim ela é sempre muito linda. Então é só questão do processo. Perseverem, continuem na caminhada e o JEPS sempre vai estar aqui para vocês. Se entrega, cara. Não tem o que falar a não ser isso.
se deixe levar, vivencie todas as emoções que tem para vivenciar. Não deixe de viver por vergonha, por eu não quero estar ali, é algo que para mim eu não tenho amigos aqui, tô meio isolado. Mas, cara, se você se entregar ao grupo, aqui você vai fazer muitos amigos, aqui você vai ter uma família. Então, a vivência que você vai ter aqui com essas pessoas não é algo que a gente só fala aqui. No grupo, um grupo recente que a gente participou, a gente voltou a ter o abraço, né? O abraço de todo mundo junto, abraço comunitário. E, cara, o grupo é isso, o grupo é todo mundo se amando, é todo mundo se respeitando, é todo mundo estando ali por um só motivo, um motivo maior, que é Deus. Mas você fazendo o caminho sozinho é mais complicado, você fazendo o caminho em grupo é mais fácil. Então, se entrega, viva tudo que tem para viver e vamos nos permitir. Se entrega, mano. Se entrega de corpo e alma e se entrega 100% para esse grupo, se entrega 100% para Deus. Porque só quem vive no GEPS, só quem vive para o GEPS, quem vive para Deus sabe o quão mágico é esse grupo e o quanto esse grupo muda a sua vida, cara. Se permita ter oportunidades dentro do grupo, se permita viver intensamente cada momento dentro do grupo, seja um grupo, seja uma vigília, seja um evento, principalmente o retiro, porque o retiro que a gente faz é o retiro que mais marca a nossa vida, porque é o retiro que a gente muda de verdade. Só que os retiros que a gente trabalha, os outros retiros que a gente traz jovens para dentro, para perto de Deus, são os retiros que mais reconstroem a gente. Porque não tem nada mais significativo e nada mais gratificante do que trazer jovens para perto de Deus. Então, cara, se entregam de corpo e alma, continuem, perseverem dentro do GEPS, façam de tudo para vocês estarem ativos, façam amigos, rezem, tragam pessoas para perto de Deus e principalmente se entrega, cara. Deixa Deus conduzir, deixa Deus te levar para onde Ele quer que seja. Cara, aceita, diga sim para o chamado de Deus, traga jovens para perto dele, que esse é um dos maiores prazeres da vida, cara. Tanto você estar perto de Deus, quanto você trazer pessoas para perto dele também.